Olá, vamos pintar flores. Essa flor aqui, ela se chama Amor Perfeito. Acho que eu tenho tela aqui no canal. Mas qual a diferença dessa aqui? Eu tô pintando no Oxford. Gente, não é um tecido muito... Eu não vou dizer que seja maravilhoso de pintar. Mas ele também não é ruim de todos. Então, vamos lá? Ó, ela consiste em uma pétala principal, duas ao lado e duas mais abaixo. Pelo menos o risco que eu peguei era assim. Aqui tem uma divisãozinha, mas não é bem uma divisão, tá? É pra gente deixar um pouquinho mais escuro. Enquanto isso, vamos papear um pouquinho. Peguei o vinho, porque tô pintando vermelho. Mas vamos supor que se você fosse pintar com outra cor, você sempre tem que lembrar que vai ser sempre tom sobre tom, tá ok? Como assim? Se eu pego o amarelo, por exemplo, eu vou pegar a próxima cor, seria o caramelo. Ou até mesmo o vinho, porque elas têm uma nuance bem diferente. Ó, eu tô vindo aqui, ó, do miolinho dela para fora com o vinho, com riscos. Outra coisa, no Oxford não há a necessidade de você colocar o diluente. Então, aqui a minha tinta tá pura. Mas vamos supor que você queira colocar. Coloca bem pouquinho, tá? Porque o danadinho, ele é complicado. E você vai passar assim, na hora que você tá passando a tinta, em alguns lugares, acho que tá dando pra ver aí, aparentemente fica sem. Você volta e esfuma, estica bem, tá? Ó, eu faço riscos irregulares, tá ok? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por diluente. E para mim é um pouquinho complicado sem o diluente. É vício mesmo. Ó, fiz os riscos, tá vendo? Imagina que aqui tem uma divisão, então você faz o risco com a cor mais escura. Agora, lembra que eu falei que eu ia pintar com vermelho? Agora eu tô vindo com o vermelho escarlate. Ah, mas só pode ser vermelho escarlate? Não, qualquer vermelho que você tenha. Ó, da ponta aqui, ó, de fora daqui, ó, de fora para dentro. E vou puxando para dentro desse vinho. Eu não quero tampar o vinho, tá? De jeito nenhum. Mas eu não quero também que fique em alguns lugares não aparecendo o vermelho. Então, eu vou ó, puxando com o pincel de lado. Como assim? De lado. Ó, o certo seria assim, certo? Em vez de eu fazer isso, eu venho com ele, ó, coloco a tinta, eu deposito a tinta e vou puxando, ó, para dentro do vinho. Não é para tampar o vinho, mas é para tampar a trama do tecido. Lembra que eu falei que esse tecido ele é complicadinho. Tá vendo? Ficam umas falhas nele. Aí o que eu faço? Eu volto novamente. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de diluente. Mas cuidado, o diluente aqui vai expandir. Ou o soro. O melhor é que você não coloque. Mas se quiser colocar, bem pouquinho. E outra coisa que eu observo quando eu pinto Oxford. Eu gosto do Oxford, por incrível que pareça. Isso aqui é um caminho de mesa. O tecido, ele puxa a tinta muito rápido e seca muito rápido, tá? É muito rápido mesmo. Tanto é que aqui, ó, já tá seco. Ele seca muito rápido. Lembra que eu falei que aqui eu tenho uma divisãozinha, mas não necessariamente a divisão. Então, eu vou colocar aqui ó, um pouquinho do vinho e vou puxar, tá? Para ficar um pouquinho mais escuro. Vou continuar aqui, ó, puxando. Posso vir acima do vinho, puxando para dentro. Ó, dos riscos, ó. Tá vendo? Riscos. Aqui tem uma dobra. Então, eu venho abaixo da dobra, coloco a tinta, deposito a tinta e vou continuar o meu preenchimento. Mas eu deposito e não deixo aqui não, tá?
Eu deposito e já venho, ó, puxando essa tinta. Mais um pouco. Ó. Então, vamos lá. Ele é um tecido maravilhoso de pintar? Não. Mas não é de todo ruim, não. Custo-benefício dele é muito bom também. Por que bom? Porque ele é baratinho. Acho que 1 metro dele sai de 5 a 7 reais. Ele tem de largura 1,50, então isso também facilita muito a sua vida. Aqui, ó, na dobra, eu botei um pouquinho de branco nessa tinta vermelha, fazendo rosa, ó. É que tá passando para outra, tá? E já faço a dobra. Deixa eu dar uma lavadinha aqui no pincel. Aí eu vou lá do outro lado onde passou, vou intensificar o vinho lá, ó, para não atrapalhar. Aqui eu não posso deixar, não. Vou pegar um pouquinho do vinho, vou vir aqui, ó, abaixo da dobra e vou intensificar para se ver essa dobra. Ó. Vou voltar com um pouquinho mais de vermelho e vou pentear para dentro desse vinho aqui, ó. Lembra que o que eu falei? É bom que não deixe secar. Vou intensificar novamente aqui, ó, o vinho. Riscando. Ele já tá, por incrível que pareça, totalmente seco. Ah, mas nesse caso não é bom, então, colocar um pouquinho de... Não há necessidade, gente. Pinta pétala por pétala. É bom que você também não se perde, tá vendo? Tá ele aqui. Ah, eu quero clarear um pouco mais. E tem muitas outras... Vamos trabalhar cada uma de uma vez. Eu vou pegar o vermelho fluorescente, mas você pode pegar o laranja, você pode pegar... Ah, mas eu quero pintar e eu não tenho esse risco. Gente, no Google, você vai lá, escreve riscos de amor perfeito. Vai aparecer tanto que você não vai saber nem o que escolher. Ó, passou um pouquinho, eu tenho paciência de puxar novamente. Ó, tá vendo que eu tô indo com risco e em alguns lugares... Deixa eu ver o que eu tô falando. Aqui, ó. Aqui. Aonde eu preciso que seja mais claro, que a luz seja mais acentuada, eu vou colocar. Aonde eu não preciso, eu não vou colocar. É isso que eu tô falando. Esse aqui eu fiz antes. Tá totalmente seco e eu não coloquei. Tá vendo como esse fluorescente dá uma vida? Ah, eu não tenho ele. Novamente, pega a tinta laranja e faz. Pega a tinta rosa, faz. Só não deixa de pintar por não ter, tá? E lembra, esse tecido, ele facilita a secagem. Se ele facilita a secagem, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar por etapas, certo? O Oxford, ele não é de todo ruim. Para quem vende é bom, sabe? Um caminho de mesa, um pano para tampar a panela, almofada. Nossa, é muito bom. Você só tem que ter alguns cuidados ao pintar ele. Mas a tinta adere legal. Eu tenho avental pintado com mais de 6 anos. E a tinta não saiu. Agora, você vai gastar um pouco mais de tinta. Lembra disso. Um pouquinho mais mesmo. Mas, por outro lado, também você não vai gastar tanto no tecido. Ah, mas é tanta diferença assim? Eu prefiro tecido de algodão. Porém, tem pessoa que gosta do Oxford. Às vezes a gente fala assim, ah, mas gosta. Tem muita gente que gosta. Por exemplo, um avental de Oxford. Você lava ele, dê um ventinho e tá seco. Então, acaba assim, na praticidade ele é bom. Ali, ó, já deu uma puxada bem boa. O que eu vou fazer? Lavar o meu pincel. Deixa eu tampar essa tinta aqui. Essa tinta de todas, ela é a mais carinha. Deixa eu dar uma tampadinha. E vamos continuar pintando o nosso amor perfeito, certo? Eu tenho outras pétalas ainda.
como eu fiz naquele ali, novamente, ó. Venho no vinho. Como o pincel tá molhado, tá vendo como ele expande? Foi até bom isso acontecer. Ó. Expande, ele vai pro outro lado, ele esparrama. Ó. Coloquei o vinho. Já venho com o vermelho. E não é nem diluente isso aqui, não. Eu só lavei o pincel. Dei uma secadinha mais ou menos, que eu devia ter secado bem. E já peguei a tinta. Ó. E vou puxando pra dentro. Risco novamente, você pega no Google. Gente, muito obrigada por você estar aqui. Para você que já é inscrito, meu muito obrigada novamente. Para você que ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas. Fique conosco, se inscreva, compartilhe, dê like. Para você também que já é inscrito, dê like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal, porque isso é muito importante. Faz toda a diferença, sabe? Eu sou muito grata por saber que eu venho aqui porque vocês estão aqui. E eu tô pintando o Amor Perfeito, primeiro que eu tinha mesmo a encomenda. Segundo que em off vieram me perguntar sobre flores. E esse mês eu vou tentar pintar algumas coisas e entre elas flores. Eu vou colocar uma playlist e toda vez que eu colocar uma flor nova, eu coloco lá na playlist, tá? Vamos tentar nos organizar. Ó, puxei, certo? Agora eu vou voltar com a cor fluorescente. Aqui, ó. E já vou iluminar. Depois eu vou fazer isso no seco? Vou intensificar sim. Mas, por enquanto, qual a minha preocupação? É aqui. Não é o depois. Você se preocupa por etapas, tá? Já dei uma iluminada. Vou dar uma lavada no pincel. Por quê? Porque uma é fluorescente, a outra não. E tô tampando porque tá muito calor. Se você quiser ser um apoiador do nosso trabalho, também existe maneira, tá? Ó, lavei e não sequei. O que que eu falei? Cuidado, até mesmo com o diluente. Por quê? Porque expande, certo? Aí aqui eu vou ter que aumentar um pouquinho mais, porque eu caí na bobeira de quê? Começo pelo vermelho, deveria ter começado pelo vinho. Só que, vamos lá. Quando você sabe o que fazer, também é indiferente. Só dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Como assim dá mais trabalho? Você vai ver agora. Ó. Tampei com o vermelho, certo? Ui! Agora, eu venho com o vinho que eu deveria ter vindo antes. Ó, aqui é a divisão de uma pétala de cima para baixo. E agora eu venho riscando o vinho para dentro do vermelho. Tá vendo? Ó. É nisso aqui que eu falei. Se eu tivesse feito antes, é menos trabalho. Porém, a ordem não afeta, não altera o fator, certo? Agora eu venho novamente com o vermelho, ó. No outro eu não precisei fazer isso. É nesse sentido que eu tô falando. Aqui, ó, onde expandiu, tem que vir com um pouco mais de tinta. Porque fica aquele borrãozinho, ó. Agora eu vou vir já iluminando com a tinta fluorescente. Deixa eu botar já um pouquinho ali, porque eu tô tampando e destampando a tinta. Tampando, não é inteligente isso. Ó. Venho aqui, ó. E começo. Aqui, aqui e puxo, ó. Esse caminho tem 1,50 de comprimento e 50 centímetros de largura.
Então, com 1,5 m, você faz 3 caminhos de mesa. É rendável. Ó, vou começar pelo vinho. Por quê? Porque eu tenho que observar o que está abaixo. E essas pétalas aqui estão abaixo, certo? Ó, ela não vai ter aquela escuridãozinha que eu coloquei. Porém, não faz muita diferença no sentido de que eu vou colocar o vinho porque eu tenho que marcar ou demarcar o que está abaixo, certo? Porque o que está abaixo não tem luz, certo? E se não tem luz, eu tenho que fazer a sombra. E a cor da sombra é o vinho. Ah, mas quando eu olho a flor, eu vejo o preto. Nós iremos colocar daqui a pouco. Ó, já venho com o fluorescente e já ilumino aonde eu quero que tenha um destaque, certo? Agora iremos para essa outra aqui. Ó, já tô marcando a dobra, certo? Vou esfumar. Vou colocar um pouquinho de vinho aqui, ó. Por quê? Porque essa pétala aqui está abaixo. E se a outra está acima, eu tenho que intensificar a sombra aqui. E já venho com o vermelho e completo. Ah, mas ficou um pedacinho ali sem tinta. Calma. Foi uma inscrita aqui do canal que falou comigo. Por que eu não colocava para as pessoas apoiarem? Ajudando com o quê? Ajudando com qualquer valor para comprar material para as aulas. Gente, eu não sei se vocês têm visto, mas tá tudo muito caro. E um potinho de tinta, meu Deus, uma coisa que não era tão. Ah, mas não é caro. Não é caro se você comprar uma só. Mas quando você compra várias, se torna caro. Ó, aqui eu sujei o meu pincel na tinta branca e ela está vermelha. Acho que não deu nem parecer. Aqui, ó. Ela está vermelha. Então, já vai dar a dobra de uma espécie de rosa. Ah, por que você não colocou? Gente, é muito pouquinho para mim poder abrir o pote de rosa. Concorda comigo? Então, dá para me fazer com as tintas que eu tenho. Vou voltar aqui, ó, um pouquinho mais de vermelho. Por quê? Porque eu vou vir com o fluorescente aqui, ó. Aqui, ó, está acima, certo? Então, eu vou intensificar. Aí tá começando uma chuvinha, tomara que fique. Ó, aqui está abaixo, mais aqui no meio, mais no meio tem luz. Aqui, ó, essa pétala está acima, então já coloco um pouco mais de luz. Aqui do lado também, ó, vou intensificar. Lembra que eu já coloquei? Em alguns lugares, eu vou intensificar somente. Ó. Aí, vamos lá. Mas eu vejo sempre a cor mais escura e eu tenho certeza que é o preto. Sim. Agora eu vou pegar o preto, lavei meu pincel. Ó, e aqui, ó, nesse meiozinho, eu vou fazer risquinhos. Ó. É uma florzinha bem facinha de pintar. A gente só tem que ter o quê? Atenção. Vou aqui, só em 3, tá? Intensificar. O que que eu não vou tampar? Eu não vou tampar o vinho. Ah, mas não vou tampar o vinho, tá? Eu quero que ele apareça. Ó, aonde tem dobra, eu vou intensificar. Ó. Mas eu não vou tampar o vinho. Pode ser também o berinjela. Ah, eu não quero botar. Bota o berinjela. Tá? Faço risquinhos. Ó. Aí, vamos lá. Ficou aquele negocinho ali engraçado, né? Então, vamos lá.
Vou lavar meu pincel novamente. Vocês podem não acreditar, mas já secou o branco que eu botei ali. Aí eu vou pegar o branco. Só espero um pouquinho, porque secou totalmente, eu tenho que pegar mais um tanto. Pode ser também o rosa, tá? Ah, eu não quero pintar que eu quero pintar. Pode ser o rosa. Aí aqui, ó, aonde eu deixei sem nada, eu vou colocar. Mas só nesse espaço não, ó. Ó, eu vou fazer uma linhazinha, ó, subindo. Se fosse em outro tecido, ficaria diferente, por incrível que pareça. Mas o que que tem para hoje? Oxford. Ó. Novamente. Pode fazer isso aqui com line, porque eu prefiro o line. Pode. Mas para você ver que independente de ser o line ou no seu line, dá certo de tudo enquanto é jeito. Ó, aqui eu também vou fazer uma linha bem fininha, ó. É só não fazer muita força no teu pincel. E do outro lado a mesma coisa, ó. Ó. Vou voltar aqui e intensificar. Por quê? Porque Oxford. Se fosse outro tecido, não precisaria, não. Ok? Olha que mimoso. Aí, vamos lá. Vamos trabalhar o miolo dessa flor. Como trabalhamos o miolo? Vou pegar um pouquinho de amarelo ouro com caramelo e branco. Ó, amarelo ouro, caramelo. Então, vamos lá. Nessa pontinha aqui, ó, eu vou colocar o amarelo ouro. E vou puxar para dentro. Certo? Vou pegar o caramelo e vou colocar ali dentro. E vou puxar para fora. Certo? Vou pegar um pouquinho do branco, vou colocar lá em cima e vou puxar para dentro. Olha que fofura. Aí eu vou trocar de pincel, um pincelzinho menor. Vou misturar um pouquinho de vinho. E aqui, ó, eu vou arrumar. Precisa? Não. Há necessidade? Sim. Posso botar o vinho e agora, ó, o preto. Por quê? Porque eu vi uns espaçozinhos sem nada. E tá pronto. Olha que mimoso, meu amor perfeito. Aí, para não ficar só, deixa eu tirar isso aqui, que eu tenho mais amor perfeito para pintar ainda. Vamos pintar uma folhinha. Mas você vê, é algo bem rapidinho para se fazer. Aí você vai falar assim, mas aí você não vai retocar, não vai... Vou esperar dar uma secada e vou retocar. Ó, às vezes você vai olhando assim, ó, e você vê que há necessidade de estar mexendo abaixo, mexendo do lado. Aí você vai e mexe. Tá vendo? A folha é também muito rapidinho para pintar. Por quê? Eu vou pintar só com duas cores, assim que eu achar. Você pode escolher a cor que você quer da tua folha. Eu escolhi pintar com violeta, tá? Só um pouquinho de violeta. E azul hortênsia, porque está aqui na minha mão. Ah, mas azul, eu gosto muito dessa mistura. Em vez de botar o branco, eu coloco o azul. Vou pegar um pincelzinho, aí eu venho aqui, ó,
e faço um risco, ó. Tá? Ui. Faço um risco aqui no meio. Aí eu vou vir aqui, ó. Aonde eu tenho sombra, eu já venho ocupando todos os espaços, tá? Vou colocar aqui, ó, de dentro para fora. Você faz risco até a tinta parar, ó. Parou, você para. E na parte de baixo aqui, de fora para dentro. Indo para aquele meio, tá? Ah, mas ficou falhado. É isso mesmo que eu quero, que fique falhado. Deixa eu pegar o pincel que eu tava usando com vermelho. Aí eu vou pegar o azul, ó, o azul, hortênsia, e vou vir aqui, ó, aonde está falhado, e vou puxar para dentro, ó. Olha só. Ah, por que não fazer com o branco? Eu gosto de usar o azul, eu acho que essa combinação do verde oliva, ó. Se eu vejo necessidade, eu volto. Com o azul fica perfeito ao meu ver. Ó, tô intensificando, tá? Vou pegar um pouquinho mais. Aqui, ó, aonde não tem nada, eu coloco o azul. Esfumo. Tá vendo as divisõezinhas? Ui. É que, lembra, se fosse um outro tecido, eu não precisaria nem retocar. Só que sendo aqui, ele tá expandindo um pouquinho. Então, eu vou vendo a necessidade e vou arrumando, ó. Tá? Tô pegando verde oliva e intensificando. Aí, eu vou ter que voltar no azul, ó, e fazer a divisãozinha. Certo? Entendido? Se não, vamos fazer mais um. Essa tinta aqui tá muito diluída, não sei porquê. Então, vamos lá. Vou pegar o verde oliva. Como ele tá muito diluído, ele tá expandindo. Tem que ter muito cuidado. Aí, eu faço aqui, ó, um risquinho no meio, certo? Aí, eu venho, ó, do outro lado, de fora para dentro. Ó, o tamanho do pincel também ajuda muito, né? Não me preocupo com essas falhas, ó, de dentro agora para fora, certo? Aí agora eu vou pegar o azul e vou, ó, de dentro para fora, ó. Aonde? Aonde eu vejo que a tinta não espalhou legal. Tá vendo aqui? Eu marco o lugar onde não tem tinta e vou puxando para dentro. Tá vendo que folhinha fácil de fazer? Aí, se você quiser, assim que secar, você pega o sépia, faz uma divisãozinha, ou pega o verde pântano, aí é gosto, tá? Ou o próprio verde oliva. Aí, como o verde oliva? Deu uma secada, é claro que aqui não secou totalmente, mas como é Oxford, ele já puxou, ó. E puxa, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Aí, como aqui sumiu, eu volto, ó, coloco a tinta. Ah, mas volto de novo com o azul e faço novamente aquela divisãozinha que você viu. Ó. Ó. Tá ok?
Espero ter ajudado, está ajudando de alguma forma. Novamente, meu muito, muito obrigada. Cada vez eu sou mais grata, não sei nem como estar agradecendo, mas muito obrigada. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.